Celebramos, pois, neste dia a solenidade de São Pedro e São Paulo, para nos chamar a atenção não só para o grande apóstolo, dois grandes apóstolos no dia do seu martírio, mas sobretudo atenção para a nossa igreja. Em São Pedro, o grande pescador da Galileia, nós vemos algumas características e alguns aspectos. Primeiro, do evangelho que nós acabamos de ouvir, em que Jesus pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros que Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E tomando a palavra, Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai, que está nos céus, que te revelou. E ali, então, Cristo já muda o nome dele. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado também nos céus. A esta grande demonstração de fé de Pedro, Cristo lhe promete as chaves do reino dos céus. E é claro que Pedro vai exercendo na história esse grande poder de ser não só o guardião, mas ser o administrador especial da igreja. Dar as chaves significava, naquela época, dar todo o poder, toda a autoridade. Tudo que fizeres na terra será corroborado nos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares será ligado, o que desligares será desligado. E nós vemos aí Pedro, o homem de fé. E no outro episódio, depois da ressurreição, nós vamos ver Cristo ir a Pedro, que o tinha negado, é verdade, durante a paixão, e pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E Pedro diz: eu te amo, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. E por 3 vezes Cristo pergunta a Pedro se o amava, e a resposta de Pedro, Cristo diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aquela promessa que ele tinha feito lá na Cesareia de Filipe, ele agora cumpria. E apesar da fraqueza de Pedro, Cristo investe a ele de todo o poder para, em nome dele, apacentar os seus cordeiros e as suas ovelhas, apacentar a igreja. E nós vamos vendo na prática Pedro como o homem da fé que professa a divindade de Cristo, e Pedro como o homem do amor que professa esse grande amor a Cristo e às ovelhas. E assim é na história. Cristo fez a sua igreja, mas não fez a sua igreja sem uma cabeça aqui na terra. Constituiu os apóstolos e colocou uma cabeça para presidir os apóstolos, de modo que o que caracteriza a igreja de Cristo é essa comunhão dos apóstolos com a pessoa de Pedro. Sempre Pedro.
Depois da ascensão de Jesus, veio a vida, veio o Espírito Santo. E a primeira pregação que é feita pela igreja é feita exatamente por Pedro. É Pedro quem preside sempre. É quem preside o concílio de Jerusalém. É Pedro quem vai batizar os primeiros cristãos vindos do paganismo. É sempre Pedro. Quando São Paulo se converte, ele vai a Jerusalém e ele diz bem: fui ver Pedro. Mas havia outros em Jerusalém, mas eu fui ver Pedro. E foi confrontar o evangelho com o evangelho de Pedro. Sempre Pedro. Então a igreja de Jesus Cristo tem uma cabeça, que é a cabeça de Pedro. Mas essa igreja é para sempre, até o fim dos séculos. Por isso Cristo dotou esta igreja de sucessores de Pedro. Na realidade, quem governa a igreja católica é Pedro, na pessoa de seus sucessores. Sempre Pedro. Não pode dizer que é católico se não tem esta comunhão com Pedro. Comunhão de fé, comunhão de sacramentos e comunhão de sujeição hierárquica. Quando Lutero se revoltou e fez essa grande revolução que nós chamamos de protestantismo, destacou-se um grande teólogo na época chamado São Roberto Bellarmino, que fez alguns tratados, algumas controvérsias, indo contra o protestantismo que se espalhava. E é dele a autoria dos 3 vínculos que caracterizam um fiel da Igreja de Cristo. Os 3 vínculos. O primeiro vínculo é o vínculo da fé. Professamos todos a mesma fé. O segundo vínculo é o vínculo dos sacramentos. Todos temos os mesmos sacramentos e o mesmo culto centralizado na Eucaristia. E o terceiro vínculo que ele coloca lá é o vínculo hierárquico. E palavras de São Roberto Bellarmino, o vínculo da sujeição de todos os fiéis ao Romano Pontífice, ao pastor supremo aqui na terra, que é o Santo Padre Papa, que é o legítimo sucessor de Pedro. Pedro continua falando pela boca do Romano Pontífice. Isso fica bem claro na história da igreja. Por exemplo, lá no Concílio de Calcedônia, quando os monofisitas negavam que havia as 2 naturezas em Jesus, diziam que a natureza humana tinha sido absorvida pela natureza divina. E no Concílio de Calcedônia, 630 bispos estavam lá para condenar esta heresia, e houve muitas discussões, e chegaram os legados do Papa São Leão Magno, com uma carta muito clara de São Leão aos bispos reunidos em concílio. E depois da carta em que o Papa mostrava a verdade a respeito de Jesus, 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, uma não destrói a outra, uma não absorve a outra, mas há a união chamada de união hipostática, 2 naturezas numa pessoa, que é a pessoa do Verbo que se encarnou. E quando os legados pontifícios acabaram de ler, houve um aplauso geral dos mais de 600 bispos, que gritavam, cheios de alegria: Pedro falou pela boca de leão. Pedro falou pela boca de leão. Porque Pedro que continuava governando a igreja e confirmando os homens na fé. E assim, esse mesmo Papa Leão, São Leão Magno, diante das invasões dos bárbaros, destacando-se Átila, o rei dos Hunos, um sanguinário que chegava destruindo, matando a todos, saqueando cidades, e vai invadir Roma. Papa Leão vai às portas de Roma e vai se encontrar com Átila para negociar e defender o povo romano.
que seria maltratado, que seria vilipendiado na sua honra e nos seus bens, e Átila então recua. É Pedro mostrando aí o seu amor a Jesus, mostrando o amor às almas. Então é Leão que defende a fé, e é o Leão que defende a caridade, que defende o povo. A mesma coisa nós vemos, por exemplo, na história do Papa Leão XIII, que vendo, depois da Revolução Industrial, tantas injustiças com relação aos trabalhadores em geral, que estavam vindo dos campos, indo para as cidades e ficando nas periferias, muitas vezes vilipendiados em seus direitos mais básicos como filhos de Deus. É Leão XIII que se levanta e faz a primeira encíclica, digamos, mostrando a doutrina social da igreja, a Rerum Novarum, que foi um divisor de águas. Era Leão defendendo a justiça, defendendo o verdadeiro amor a Deus nas pessoas, na sua encíclica, defendendo a Deus das pessoas mais vulneráveis, mais simples, mais maltratadas, da sua dignidade. Era o Papa Leão, era Pedro falando pela boca de Leão. E é sempre assim na história: o Papa que defende a fé, que proclama a fé, e é o Papa também da caridade, que defende as pessoas mais simples, que defende a paz, que luta pela paz. Isso foi sempre na história: fé e caridade. É Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e é Pedro que diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa é a figura do Papa em toda a história. É claro, a história apresentou papas também com dificuldades, com fragilidades, mas em termos de fé e caridade, Cristo sempre manteve a igreja incólume. Vivemos hoje tempos difíceis. A história da igreja passa por crises. E crise de fé, mas também crise de moral. Mas o Papa está lá. Nós somos católicos romanos. Romanos. Roma para nós não é uma abstração. Queremos uma Roma do nosso jeito. Não é uma abstração. Não existe duas Romas. Não existem. Existe uma Roma que está lá, que tem o Papa Leão XIV como chefe supremo. E é o catecismo de São Pio X que diz, é o catecismo de São Pio X que diz que é um dever do católico estar em comunhão com o Romano Pontífice. E aquele que se separa dessa comunhão deixa de ser católico. Isso é a tradição que fala, não é doutrina nova. E como você pode dizer que é católico se você não quer viver essa comunhão, se não respeita, se não obedece, se separa dessa comunhão, você deixa de ser católico. Deixa de ser católico. Então é preciso ter esse cuidado. Sobretudo, nós vivemos hoje uma espécie de complexo anti-romano em muitos meios. Nos meios mais progressistas, querendo uma igreja cuja cabeça é apenas um símbolo de coordenação. E na igreja ditos mais tradicionais, existe a tendência em muitos grupos de quererem uma igreja que o Papa também é uma figura decorativa. Nós fazemos a igreja do nosso jeito. Mas não é assim. Isso não é católico. Não é católico. Nesta semana está sendo anunciado assintosamente contra o Papa uma sagração de bispos, não só sem a autorização do Papa,
mas contra a vontade explícita dele. E nós vamos percebendo em alguns grupos, e sobretudo na fraternidade que vai fazer essa sagração, já anunciou que vai, a gente percebe e vê de modo muito claro que assintosamente vão contra o Papa, apresentando teses em que o Papa é que tem que se submeter a elas, como se a autoridade tivesse saído de Roma e fosse para outro lugar. Isso não é católico. Desculpem, mas isso não é católico. Eu não posso dizer que sou romano se eu não quero a comunhão com Roma. Eu não posso inventar uma Roma da minha cabeça. É o que é. Então eu preciso ter esse cuidado de muitas vezes me deixando levar por uma retórica que apresenta escândalos, que apresenta situações. Isso não justifica uma ruptura. Então reconheçam logo, coerentemente, que não são romanos. Não são romanos. Como vou dizer que sou romano se o Papa que está em Roma diz, não faça isso, e eu assintosamente, publicamente vou contra a autoridade dele e diz, faço. O senhor é meu chefe, mas eu faço. Isso é absurdo. Não é romano. Então, se isso se consolidar, nós vamos ter realmente uma divisão dolorosa na igreja. Dolorosa porque há muitas pessoas que são bem intencionadas, mas são mal conduzidas. A crise da igreja que vem dos últimos tempos, que já vem há muito tempo, nos últimos tempos de modo assim muito mais propagado, levou muita gente a perder uma coisa muito importante no católico, que é a romanidade. Sempre nós ouvimos dizer, sou católico, apostólico, romano, porque a igreja de Roma é a igreja de Jesus Cristo. Mas isso é muito doloroso a gente ver como se perdeu esse espírito romano em muitos grupos tradicionalistas. Mas de modo assim, ou ingênuo, ou sem conhecimento, como se não fosse importante isto, como se isso não tivesse valor algum. Então se fala contra o Papa como se fosse coisa mais normal do mundo, julgando como se fosse a coisa mais normal do mundo, escolhendo aquilo que eu vou seguir ou crer. Só que não crê em nada, não segue nada, porque quando sai um documento, logo vai se estudar para ver o que criticar nele. É de um orgulho terrível. E Satanás está sacudindo esses grupos. Foi assim com Lutero, foi assim com os velhos católicos, quando foi promulgado o dogma da infalibilidade pontifícia. É assim com a igreja dita palmariana, que tem a mesma argumentação. Agora a igreja não está mais em Roma, está em Palmar de Troia. É assim com os sede-vacantistas. Nós somos a igreja. Nós somos, dizem. E se vocês querem ser católicos, tem que deixar Roma, tem que deixar os bispos, tem que deixar, porque tudo isso acabou. A igreja romana acabou do jeito que está. Tem que vir para nós. Se isso não é um cisma, a gente pega e enterra toda a história da igreja, porque isso é um cisma prático, pelo menos. Pode não ser formal, mas é prático. É doloroso isso. Então, nesse dia de São Pedro, nós temos que professar a nossa fé na igreja católica, apostólica, romana, nossa fidelidade ao sucessor de Pedro, nossa fidelidade a Roma, nosso amor a ele, nossas orações por ele, não ele como figura decorativa,
e a gente sabe que está lá, mas como a figura, como o doce Cristo aqui na terra, como dizia Santa Catarina de Sena. Antigamente, em muitas casas, em cima da geladeira tinha um pinguim. Os mais antigos devem lembrar sempre. Eu nunca entendi porque um pinguim em cima da geladeira. E diziam, é um enfeite, para a gente achar que está tudo frio. Deve ser. Tem gente que tem o Papa como se fosse apenas um pinguim de geladeira. Está lá. A gente diz que tem, para dizer que é católico. Mas na prática, o que é que diz? Deixem a igreja e venham conosco. É isso que fazem. Deixem o bispo, deixem o Papa e fiquem conosco. Então como é que vai dizer que o Papa é Papa? É apenas um enfeite, uma figura decorativa. Isso não é católico. Isto não é romano. Por isso, é preciso deixar esses grupos e voltar para a igreja. Nós sabemos que tem muita gente com boa vontade, muita gente com reta intenção, que veem a crise, se assustam diante da crise e saem, pulam do barco e vão para outros cantos. É preciso voltar. É preciso ver que é na igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica, apostólica e romana, que está a salvação. E não se deixar levar por esses grupos que se apresentam como salvadores da pátria, como se fosse a igreja de Cristo. Como se fosse a igreja de Cristo. Mas a verdade são ilusões que o demônio coloca por causa do orgulho humano e que afastam as pessoas do caminho da verdade e do caminho da salvação. Então, nessa festa de São Pedro e São Paulo, além de professar a nossa fé na igreja e a nossa fidelidade ao Santo Padre Papa Leão XIV, vamos aproveitar e rezar pela igreja, que está em crise, sabemos disso, que está passando o seu tempo de paixão e de cruz, mas sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não a destruirão. Nós temos os meios de salvação aqui: o credo, a fé, os sacramentos e a condução para a vida eterna. Então vamos permanecer fiéis à igreja, pedindo a São Pedro e São Paulo, que deram a sua vida por essa igreja, por este corpo místico de Cristo, que eles intercedam por nós. E que a Santíssima Virgem Maria, que é mãe da igreja, nos ajude, nos fortaleça e nos conduza. É interessante, já para encerrar, aquela visão que teve Jacinta de Fátima e contou para Lúcia: não vistes o Santo Padre que está numa casa grande, com as mãos no rosto, diante do Imaculado Coração de Maria, chorando e rezando, enquanto lá fora da casa as pessoas jogam pedras, lhe dão pedradas? É exatamente isso que está acontecendo. E o pior, quando as pedradas são dadas pelos próprios filhos. Rezemos hoje pelo Santo Padre, rezemos pelo Papa Leão, colocando nas mãos do Imaculado Coração de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.